Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas. Hoje nós vamos falar sobre se aves enxergam vidros. Essa é uma daquelas perguntas que a gente não tem 100% de certeza, mas isso não significa que a gente não possa conversar e especular coisas através do que nós observamos, não é mesmo? Estima-se que, infelizmente, bilhões de aves morrem todos os anos no mundo se chocando contra os vidros. Também não é para menos. Os vidros foram feitos para serem invisíveis e, às vezes, nem nós humanos mesmo conseguimos percebê-los. Depois da destruição dos habitats das aves, através do desmatamento e queimadas, o vidro é o segundo maior motivo de morte de aves no mundo. Muitos cientistas acreditam que as aves enxergam o vidro como agente, mas então por que elas vivem se chocando contra eles? Como infelizmente a gente não tem como perguntar isso para as aves, nos resta observar para descobrir o que acontece. E aí, 3 teorias foram desenvolvidas por que as aves se chocam contra os vidros. Primeira teoria é a teoria de que as aves não conseguem enxergar o vidro quando voam em alta velocidade, porque o vidro ele é transparente, ele é para ser invisível, e a ave vindo em alta velocidade, talvez fugindo de um predador, ela não consiga perceber o vidro e acaba se chocando aí contra ele. A segunda teoria é que o vidro reflete o espaço de fora. Então, às vezes, a ave está vindo de um campo e ela olha o vidro e ela vê o campo refletido e ela acha que é continuidade. Ela tenta atravessar esse vidro e acaba se chocando contra ele também. Com relação a isso, os cientistas perceberam que as aves se chocam mais contra vidros quando eles estão alinhados com outros vidros. Então, o que isso significa? A ave, ela vê uma passagem de um lado, que na verdade é uma janela, um vidro, e do outro lado da casa, do espaço, tem outra janela de vidro. E aí ela acha que é um túnel, que ela pode cruzar e sair do outro lado. Ela não sabe que tem os vidros ali e ela acaba batendo em alta velocidade. E a terceira teoria é que os vidros realmente são muito difíceis de serem vistos, inclusive pelos humanos, só que nós aprendemos com a experiência. Nós aprendemos a reconhecer locais que têm vidro. Então, automaticamente, mesmo sem enxergar o vidro, a gente sabe, por exemplo, que numa vitrine de uma loja existe um vidro, que na entrada de algum estabelecimento, provavelmente, que não tem uma porta, deve ter uma porta de vidro e que uma janela tem um vidro. Então os humanos, eles aprendem a reconhecer aonde tem vidro, mesmo que ele não esteja enxergando esse vidro em primeiro momento, né? Já fica no teu subconsciente que ali tem alguma barreira. E as aves que não tiveram contato com esse aprendizado acabam não sabendo que existe o vidro ali e vêm em alta velocidade e batem. Por que chegaram a essa conclusão? Porque repararam que as crianças pequenas que não tiveram contato com o vidro e também os animais que não tiveram contato com o vidro, eles também se chocam contra o vidro, porque eles ainda não aprenderam que naquele momento ali existe uma barreira, ou que pode existir uma barreira. Quem nunca viu um animal que já aprendeu sobre os vidros, ele não cruzar uma porta, mesmo que essa porta não tenha vidro, porque ele acha que existe uma barreira ali. Então é uma questão de aprendizado. Como as aves selvagens, elas não têm esse aprendizado, elas só aprendem quando elas se chocam contra o vidro, acaba que elas sofrem com essa questão, né? Isso também foi observado nos pombos e nas aves urbanas. As aves urbanas, elas se chocam muito menos contra os vidros do que as aves selvagens que vivem mais longe da cidade. Porque as aves urbanas já aprenderam aonde tem vidro. Elas veem a moldura de uma janela, a moldura de uma porta, e elas entendem que ali provavelmente tem uma barreira e elas não voam naquela direção. Tá, beleza. Que as aves se chocam contra os vidros, a gente já sabe. Mas o que a gente pode fazer, então, para evitar? Existem algumas maneiras que foram não criadas para evitar que as aves se choquem contra o vidro, né? Porque, na verdade, a política e o mundo, ninguém tá nem ligando para isso. Mas os cientistas, as pessoas mais preocupadas, as empresas mais preocupadas, começaram a observar que algumas coisas podem ser feitas para diminuir essa questão. Uma delas, aqui no Brasil, que é muito comum em apartamentos, é a nossa tela de proteção. Quando a gente coloca aquela tela, a ave vê que tem alguma coisa ali e acaba não voando em direção à tela ou reduz a velocidade quando se aproxima. Uma coisa que você pode fazer na sua casa para evitar que as aves se choquem contra o vidro da sua casa, caso você viva num lugar onde tem muitas aves e que isso seja comum, é colocar objetos pendurados na janela ou adesivos na janela para que as aves vejam que tem alguma coisa ali e também reduzam a velocidade ou acabem não voando naquela direção. E também algumas empresas maravilhosas estão desenvolvendo um tipo específico de vidro que do lado de fora
ele tem umas listras, então todo mundo consegue ver que é um vidro, mas do lado de dentro não. Então quem está do lado de dentro consegue ver a paisagem normalmente, e com a luz do sol, quando ela bate no vidro do lado de fora, aparecem umas linhas, e aí faz com que as aves e todo mundo consiga ver esse vidro e que ninguém bata com a cabeça nele. Bom, enquanto a gente não descobre se as aves enxergam vidro ou não, porque a gente sabe que elas enxergam mais cores que a gente vai fazendo o que pode para diminuir essa mortalidade. Então colocando alguns acessórios na janela, algumas coisas que eu acabei de falar aqui, e deixando as janelas também abertas, quem puder, também evita que as aves se machuquem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem não for inscrito no canal já pode se inscrever e ativa o sino das notificações, porque toda semana tem vídeo novo com dicas de criação, não só de calopsitas, mas de outras aves. E quem já foi inscrito, que quiser deixar um comentário, pode deixar, mas não esquece de curtir o vídeo, que ajuda muito o canal, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!